Sabe quando colocamos chá muito quente em um copo de vidro e o copo trinca? Isso acontece por causa da dilatação térmica. É quando a parte interna do copo se dilata ao ser aquecido. O vidro é um mau condutor do calor e, por isso, a parte externa do copo demora para ser aquecida. E essa diferença térmica acaba trincando o copo. A dilatação térmica dos materiais existe em inúmeras situações do nosso dia a dia. As calçadas, as quadras poliesportivas e até mesmo as lajes sofrem dilatação quando a temperatura aumenta e contração quando a temperatura diminui. Nesse processo de dilatação e contração podem acontecer fissuras, que no caso das lajes acabam deixando a água passar quando chove, por exemplo. Para evitar essas fissuras e rachaduras, os trabalhadores da construção civil precisam tomar alguns cuidados. Nesse caso, você vai precisar fazer uma junta de dilatação. O que é a dilatação? Ela impede, quando a estrutura precisa trabalhar, que os espaços entre esses elementos não se colidam. Então, a junta de dilatação ela serve para isso. Caso haja um recalque na estrutura, né, a estrutura trabalhe de forma diferenciada, ela consegue absorver esses esforços não previstos e consegue trabalhar de forma sustentável e eficiente. A gente vindo um pouquinho para a área da física, existem vários tipos de dilatação. Dilatação térmica superficial, a dilatação térmica linear, a dilatação térmica volumétrica. Então, em função da obra, você vai trabalhar com o material de acordo com esse tipo de dilatação esperada. A dilatação térmica linear é aquela que ocorre em uma dimensão do elemento. Você vai encontrar isso muito nas ferrovias, onde o elemento da ferrovia um se destaca em função dos outros. Os prédios não existe apenas a dilatação em função do calor do dia a dia. Até o vento pode influenciar no equilíbrio de uma estrutura. Então, em função de ventos ou de recalques na fundação, a estrutura precisa trabalhar. E trabalhando, os elementos vão estar solidários entre si. Em função dessa solidariedade, um tende a esforçar o outro de forma maior ou menor. A junta de dilatação, no caso de uma edificação, ela serve para aliviar essas tensões, seja em função de um recalque diferencial, seja em função do vento, seja em função do próprio calor, né? Que o calor faz com que os elementos se expandam um pouquinho, que vem influenciar. Por isso, as estruturas contíguas elas podem trabalhar de forma independente, mesmo que formem uma estrutura só. No asfalto, numa ponte, você vai ter um tipo de dilatação chamada dilatação superficial, onde duas dimensões são colaborantes no processo de dilatação. Então você vai ter, em função do comprimento da ponte, você vai precisar colocar algumas juntas de dilatação. Aí vai depender do tipo de ponte, mas esse afastamento ele costuma estar em a cada 30, 35 até 40 metros. Em função de o tráfego de veículos, o veículo precisa frear durante a subida na ponte ou retomar a aceleração, isso causa um esforço na ponte, porque ela tende a vibrar, né, para frente ou para trás em função do seu vão longitudinal. E para prever isso, para aliviar essa tensão, a junta de dilatação vai trabalhar. A calçada, o tipo de dilatação também é superficial e volumétrico, é uma combinação. Em função principalmente do calor durante o dia e o resfriamento dela à noite, é como se a calçada funcionasse como um diafragma. Porque um diafragma é como se ela tentasse respirar, falando em termos bem simples. Então, essa expansão durante o dia e essa retração durante a noite, esse movimento tende a causar algumas tensões não previstas ou que viriam a solicitar demais o elemento. Outro bom exemplo de dilatação térmica está dentro da nossa boca, nos dentes. Já ouviu falar em dentes sensíveis? Pois é, os dentes têm diferentes coeficientes de dilatação, o que significa que um dilata mais do que o outro.
Por exemplo, comida muito quente e bebidas geladas podem provocar danos aos dentes, quando eles se dilatam ou contraem. Um dos possíveis danos são as quebras dos dentes e as cáries, que podem acontecer quando há dilatação das obturações.